Vamos ver então esse trecho que o ministro Gilmar Mendes faz críticas à imprensa, citado pela Dani. Veja aí. Chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E vejam, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. Leonardo Sakamoto. Estilingadas. Né? Bem, mas nada, novamente, boa tarde para todo mundo, né? Tem um ponto, eu acho que tem vários pontos a ser colocados nisso na minha avaliação. Primeiro, o fato de que, se você for analisar a decisão do Gilmar Mendes especificamente, com relação à preocupação dele de que isso, como o Toffoli, como bem colocou a Dani, é sócio da Maridit, da empresa, e você quebrando o sigilo, você abre um baú para poder investigar o próprio Toffoli, né, por conta exatamente disso, é claro que o pedido ele acaba fazendo sentido. Né? Você está defendendo o Supremo. Não, pequeno gafanhoto, pequeno leprechal. Calma com ansiedade. É que a vida é um pouco mais complexa. As pessoas em caixa de comentário de rede social é um ou outro. Né? Desculpa, se você não aguenta a complexidade da vida, vai jogar ping-pong no playground. Né? O ponto é o seguinte, ou seja, por um lado, você tem esse ponto, essa preocupação do ministro do Supremo Tribunal Federal de que isso esteja sendo usado como... Muita gente no Congresso denuncia que está, de fato, sendo usado para gerar essa investigação do Toffoli lateralmente, né? E aí o Gilmar ele falou, não, assim não, né? Isso aqui foge o escopo da investigação, não é isso o escopo da CPI, né? Então, né, vai ficar de fora. Né? Do outro lado, contudo, você tem o fato de que esta decisão do Gilmar só tem o peso e a aparência que tem e só vai levantar e suscitar críticas. Por quê? Porque o ministro Toffoli se colocou numa situação muito complicada. Vocês estão entendendo? A questão é, se essa decisão fosse simplesmente, olha, o Supremo amanhã está fazendo uma decisão sobre a ministra Carmen Lúcia, peraí, aí todo mundo ia falar, não, tudo bem, compreensível, etc. Só que o que acontece? Nesse exato momento, já é gerado um estranhamento ou mesmo muita crítica, porque a sociedade ainda está esperando respostas a respeito do comportamento errático, para dizer o mínimo, do ministro Dias Toffoli, em meio a toda a questão do Banco Master. De puxar o caso para ele, de viajar no jatinho junto com o advogado de um dos réus para um regabofe, sabe, de ter essa sociedade, de receber o cascalho da venda da participação no resort Itaiaiá que ele tinha com os irmãos para um fundo que estava ligado à família do Vorcaro. Né, todas essas questões levantadas nesse sentido, né, a própria carta do Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e do Ciro Nogueira, presidente do PP, também defendendo o Toffoli, duas pessoas que estão também na mira, né, que estão envolvidas, né, foram envolvidas pelas próprias ações nessa questão também do Master, tudo isso levanta uma suspeita. E fala assim, olha, o que o ministro Toffoli fez até agora é extremamente questionável. E a gente está colocando isso em todos esses dias. Então, aí o que acontece? Quando o ministro Gilmar Mendes faz isso, né, como colocou a Dani, ele não está simplesmente exercendo prerrogativas democráticas. Nesse sentido, ele está também blindando o ministro Dias Toffoli.
Vocês estão entendendo? A decisão em si, ela para ser interpretada, não é só através do conteúdo jurídico da decisão, até porque o ministro Gilmar Mendes é um excelente jurista, é um dos melhores juristas do país. Ah, eu não gosto dele. Ninguém está falando de gostar ou não gostar da pessoa. Se você, pode discordar da pessoa e não concorda que, discordando da pessoa, outra pessoa seja inteligente, é porque você é burro. Né? Se você não consegue reconhecer inteligência em alguém da qual você discordou uma decisão, você tem problemas. Então, o que acontece? Você tem essa dupla situação. Né? Então, no final das contas e no final do dia, vai passar para a sociedade a imagem de mais uma blindagem do Supremo Tribunal Federal sobre si mesmo. E só para terminar, agora, foi também, na verdade, muito esperto por parte da defesa, né, da família Toffoli, né, que ao pedir para o Supremo Tribunal Federal que revogue essa quebra de sigilo, usou o caso da quebra de sigilo da Brasil Paralelo, que é um canal de comunicação, uma empresa, um grupo de comunicação que tem ligação, que é vinculado, que é visto como mais vinculado à direita, que junto lá atrás da CPI da Covid foi pedido uma quebra de sigilo da Brasil Paralelo, e o Supremo Tribunal Federal negou e mandou pegar todos os documentos que já tinham sido entregues para a CPI, volta tudo ou queima. Não é para usar nada. E naquela época, inclusive, o outro campo, né, o campo mais progressista, falou, não sei o que lá, chiou, etc. Então, o que acontece? Agora o que acontece? Agora, a mesma decisão que beneficiou a Brasil Paralelo acabou sendo usada para beneficiar também a família Toffoli, né? Então, nesse sentido, os advogados foram muito espertos, né? E o Gilmar Mendes, que já tinha dado a outra decisão, deu a decisão na mesma esteira.